É outro tipo de golpe. Expliquei que eu já Às vezes, sabe quando a pessoa tenta enganar você? Sim. Então, não é um golpe? É um golpe. Então, aí, gente, o golpe, por exemplo, do falso advogado tem feito cada vez mais vítimas aqui no nosso Rio Grande do Norte. E acendido, aquele velho alerta, né? De preocupação na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Na semana passada, o presidente da entidade, o Carlos Kelsen, reuniu-se com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Ibanez Monteiro, justamente para discutir ações conjuntas voltadas à proteção da advocacia e ao combate à prática criminosa. E aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos também, aqui no nosso Tribuna Livre de hoje, a gente recebe a partir de agora o advogado e secretário-geral da OAB-RN, Ricardo Lucena, está conosco. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer para a gente falar de uma situação complicadíssima, complicada para os advogados em si, complicada para a população também, né? Seja muito bem-vindo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, é uma alegria, né, estar aqui no programa pela primeira vez. Tem sido muito delicada essa situação, a população tem que estar em alerta com esse golpe do falso advogado. Na verdade, o que a gente tem visto é que com as redes sociais, esses golpes online, eles têm cada vez mais evoluído. Para vocês terem uma ideia, eu estava comentando quando cheguei aqui, que eu fiz uma compra ontem num site de grande circulação, um site organizado. Super conhecido. Super conhecido. E estava aqui agora há pouco, os golpistas, eles fizeram a venda nesse site e estavam me pedindo para pagar um boleto também está no nome desse site, o CNPJ, supostamente referente ao frete, para eles poderem enviar minha compra. Então, assim, a gente tem hoje golpe da falsa central telefônica, que atinge os bancos, temos esses golpes que atingem as grandes redes de varejo, e temos agora também o golpe do falso advogado, que aí é um golpe também, todos eles usam dessa engenharia social. Tudo eles fazem parecer que é verdade. Então, são processos reais que eles acessam, entram em contato com os clientes dos advogados ou dos escritórios de advocacia, dizendo que eles têm valores a receber, mas que para receber esses valores eles têm que adiantar, fazer depósitos. Então, todos esses golpes têm essa mesma lógica. Você paga para supostamente receber um benefício que não existe. E o que também não é uma prática muito comum na advocacia, não é de você pagar antecipadamente. Geralmente o advogado passa aqui no escritório, né? Vem aqui... ou você tem o contato direto, o WhatsApp do advogado ou do escritório, né? Então, quer dizer, você ter esse cuidado a mais de contactar com aquele que está lhe dando a assistência na época é muito importante para você se prevenir disso aí, né, Ricardo? Perfeito, Edvan. O que a gente vê na advocacia, geralmente, é que você paga os honorários do seu advogado, geralmente na contratação. Quando você contrata o advogado, ou você paga alguma coisa, ou você faz aquele contrato cota-litis, que seria aquele contrato para você receber só após o êxito. Que em algumas áreas você tem previdenciário, você tem algumas áreas trabalhistas que se destacam nesse tipo de contrato. Então, o que é que esses golpistas estão fazendo? Você chega a entrar, vou citar um exemplo aqui do meu próprio escritório, porque eu já fui vítima desse golpe umas 8 vezes. Nossa, já perdi as contas. Caramba. Não, nosso presidente já foi, todos os advogados hoje têm sido vítimas desses golpes. E a primeira vez que eu soube desse golpe foi um cliente de São Paulo que entrou em contato comigo, dizendo que estava suspeitando de um golpe, porque entraram em contato com ele, dizendo que ele ia falar com o juiz para poder liberar o dinheiro dele. Então, quer dizer, é um negócio que está cada vez mais, eles estão aperfeiçoando. Eles estão usando o golpe do falso advogado para colher a face, a identidade dos clientes, para poder acessar os sistemas de banco, fazer empréstimo. Então, assim, eles estão fazendo vários tipos de golpe. Então, você tem que ter cuidado. Entrou em contato com você, pedindo dinheiro, dizendo que você vai receber dinheiro da justiça, mas tem que pagar antes. Desconfie na mesma hora, fale com o seu advogado, porque provavelmente será um golpe. Tem que estar atento mesmo, né? Então, eles usam a sua fotografia. Eles usam a minha fotografia, a logomarca do escritório. O processo, direitinho, o processo, tudo. Eles pegam no site, né, geralmente do escritório, nas redes sociais e no próprio Instagram, as fotos. Vão ao processo, porque o processo hoje ele é público. E aí tem as ações que a OAB justamente requereu junto ao tribunal, para que o acesso desses criminosos a esses processos seja dificultado. Então, a OAB requereu medidas como autenticação de fatores, uso de CAPTCHA, a questão também da proteção dos dados pessoais que estão lá.
E aí o que é que acontece? Quando eles dimam desses dados, certamente eles devem buscar bancos de dados para pegar os contatos do cliente. Em alguns processos, quando o processo é da justiça 100% digital, juiz 100% digital, já se bota o contato do cliente no processo. É uma das exigências desse tipo de processo. Então ele já pega ali os dados do cliente, já entra em contato com a foto do advogado. E aí tem um detalhe importante. Isso pelo WhatsApp, doutor? Pelo WhatsApp. Tem um detalhe importante. Não é o número do escritório. É aí que se chama de engenharia social. Eles entram em contato através de outro número. E aí, como você vê a foto do escritório, vê o nome, vê os dados, e como o processo é real, é o seu processo, você acaba caindo naquela... Confere o número. Você acaba nem conferindo. É aquela engenharia social que é essa aparência que dá de veracidade a esse tipo de golpe. Então, assim, tem acontecido bastante, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais pessoas sendo vítimas desse golpe. E aí é importante, você que está aí nos ouvindo, que tem familiar em casa, mais idoso, ou pessoas até que não teriam como identificar esse golpe, já comentar. Acho que a divulgação é o que a gente melhor pode fazer para evitar também esse tipo de golpe, além, claro, das medidas de segurança, porque é um golpe que está se banalizando. Esses golpes é como eu estou dizendo, como eles fazem vários golpes, eles ficam migrando. E quando um está dando certo, eles vão migrando para aquele. Claro. Então, assim, ou a gente conscientiza a população que está acontecendo isso, ou a tendência é que eles continuem fazendo esse tipo de golpe. E se valendo de informações verdadeiras, né? Acaba que é a sua informação mesmo que está ali e você não vai desconfiar nunca, né? Se é o seu advogado que está falando com você, como é que você vai desconfiar, né? Mas tem que estar de olho aberto sempre, sempre, sempre. E aí, doutor Ricardo, houve essa conversa, né, com o TJRN, e o que foi sugerido ali pela OAB justamente para tentar, né, combater essa prática desse golpe que a gente está chamando aqui de golpe do falso advogado? A OAB, ela sugeriu basicamente 3 medidas principais. Quais seriam essas medidas? A autenticação de 2 fatores para acesso ao sistema, porque muitas vezes, para acessar o sistema do PJE, hoje você tem 2 formas. É o token, que é a assinatura digital do advogado, ou login e senha. Então, esses golpistas, eles estão se valendo não só do login e senha, como a gente tem notícia de clonagem de tokens. Sim. Então, quando você tem a autenticação por 2 fatores, você acaba com isso. Por quê? Porque para acessar, geralmente, você tem que mandar uma mensagem para o celular. Não é só no login e senha e não é só no token. Você vai ter que receber um outro tipo de autenticação. Então, você já tem uma grande barreira. Sim. E a outra é o uso de captcha para evitar que, quando ele esteja dentro do sistema, ele usa aquele robô que extrai todos os dados. Então, quando você tem um captcha, você evita que isso aconteça. E a terceira forma seria realmente bloqueando os documentos sensíveis, porque você tem a função de sigilo nos processos. Então, quando você vai entrar com o processo, você coloca os documentos do cliente, coloca a petição e os documentos do processo. Então, a ideia também é que a gente tivesse uma proteção maior a esses documentos sensíveis, esses documentos pessoais da parte. Isso, doutor, pelo que eu visualizo, não é algo que demande ali muito investimento, né? É algo bem simples que dá para, de repente, de uma hora para outra resolver, assim, pelo menos para ter esses fatores a mais de segurança. Andresa, a OAB ela já vem mantendo esse diálogo com o tribunal há algum tempo. E, como o nosso presidente bem falou, na última semana, o tribunal já se comprometeu a adotar essas medidas. Inclusive, teremos atualização no sistema PJE. Agora, o pessoal já se prepara aí que as atualizações virão, né? A gente já realmente está avançando nesse sentido. E isso tem acontecido, é muito importante que se esclareça a população. 2 pontos importantes. O seu advogado, ele também é vítima desse golpe. Claro. Ele não tem nenhuma participação, pelo contrário, estão utilizando a imagem dele, do escritório dele, para aplicar golpes. E a segunda é que esse golpe é um golpe nacional, não tem ocorrido só aqui no Rio Grande do Norte. Para se ter uma ideia, nós tivemos 2 operações, a OAB ela também procurou a Secretaria Estadual de Segurança Pública e foi designada a Delegacia de Crime Cibernético para fazer essa apuração. Nós já tivemos prisão de um caso aqui no Rio Grande do Norte, que um golpista foi preso em São Paulo, e tivemos também uma operação em Santa Catarina, que também contou com a participação aqui no Rio Grande do Norte, tiveram 2 prisões. Então, assim, é um negócio que está em todo o Brasil. A OAB Nacional ela também buscou o CNJ e o Ministério da Justiça,
Porque realmente é como eu falei, esse golpe ele é um golpe que está como qualquer outro, como esses golpes da falsa central telefônica, como esses golpes das compras online. Os golpistas eles ficam migrando, então eles veem a oportunidade. Quando começa a dar certo, aí acaba que o golpe se difunde. E são extremamente criativos, né, doutor? Eu vivo dizendo aqui que se tivesse essa criatividade pro lado do bem, ia ser uma maravilha, né? Pense. Doutor Ricardo, a OAB já tem algum levantamento, alguma estatística de quantos casos já aconteceram aqui ou nível nacional? Tem sido acompanhado isso estatisticamente? Temos sim. A gente designou desde o início, isso aí lá em meados de março, no início de março foi quando esse golpe começou a se popularizar e a gente começou a tomar notícia do que estava acontecendo, a gente designou a nossa ouvidoria para fazer esse acompanhamento. Então a gente orienta os advogados e as partes a procurarem a Delegacia de Crimes Cibernéticos, fazer o registro desse boletim de ocorrência e também na própria internet, no próprio site, já comunicar a ouvidoria da OAB. Até a semana passada a gente tem recebido mais de 400 denúncias de 400 casos do golpe falso advogado. E aí não são golpes que não quer dizer que 400 pessoas caíram no golpe. Tentaram, 400 pessoas tentaram ser vítimas, né? Todos não vão cair, né? Muitas vezes você também, mesmo que você não caia no golpe, mas você tem que fazer a denúncia para que a delegacia possa investigar, possa ir atrás desses criminosos. Uhum. E aí, doutor Ricardo, além de, é claro, da gente repassar essa informação aqui, para quem tiver com o processo ali, ficar atento, né, e de repente receber uma mensagem, achou suspeita, né, presta atenção, para não cair literalmente no golpe. Mas tem algumas outras dicas que a população possa seguir aí e realmente não cair nesses golpes, né, desse falso advogado? Existe algum outro procedimento que deveria ser feito para que as pessoas tenham essa segurança? Existe sim. Como o Edvan bem falou, o contato com o seu advogado geralmente ele é pessoal. Então é importante que você, antes de depositar qualquer valor, busque falar com o seu advogado de verdade. Sim. Procure ele, ou pelo contato pessoal dele, ou indo ao escritório, ou fazendo uma chamada de vídeo com o seu advogado. Porque é o seguinte, o que está acontecendo também? Os golpistas, eles querem pegar a face desse cliente para poder, passou até ontem no Fantástico, né, a matéria com vários golpes. Eles querem pegar a face, né, para acessar, meu Deus do céu, acessar os sistemas dos bancos. Então você tem que ter cuidado, porque geralmente o que é que eles falam? Você vai falar com o juiz, com o promotor, falam que vai falar com o ministro do STJ, a criatividade deles é enorme. Então assim, tem que ter cuidado de quando você identificar um contato estranho, que não está na sua agenda, pedindo dinheiro, pedindo valores, falando do processo, já para aquele contato, já busca falar com o seu advogado, sim, porque provavelmente é um golpe. Porque as situações, e são fáceis de identificar, quando é que você tem desembolso de valores no processo? Quando você contrata o advogado no início, e aí quando também você tem custas processuais para pagar, que geralmente são no início do processo. Custas processuais no final do processo é uma eventualidade, então você tem que estar atento a isso. E aí tem uma coisa que é muito interessante, não só nesse tipo de golpe, como em todos. Você tem que ver quem é o beneficiário dos boletos. Geralmente vai ser o CNPJ do Tribunal de Justiça, se você estiver falando de custas, vai estar em nome do Tribunal de Justiça. E geralmente esses boletos que você paga, o PIX, são em nome de terceiros. Quando é em nome de terceiros, você já vai saber que é uma... na hora, né? Na hora que é uma falsidade. O seu próprio advogado, ele vai ter um escritório de advocacia, geralmente tem um CNPJ do escritório, tem um CPF do advogado. Então, assim, isso é muito importante. Sim. E existe algum tipo de processo, doutor, que ele seja, que os golpistas mais gostam, que eles visualizem ali que é mais fácil? Não, esse tipo de processo aqui é mais fácil, de repente, da gente conseguir algum tipo de benefício? Existe essa estatística? Geralmente a gente tem visto esses processos indenizatórios, ações de atraso aéreo, danos morais, sim, esses processos que o cliente ele ajuiza o processo e ele tem valores a receber. Então você dificilmente vai ver em processos criminais, muito embora tenham, mas sim, geralmente são processos que você tem valores a receber, porque você já cria no cliente aquela expectativa que ele tem um valor a receber, e você diz, seu valor saiu. Já aconteceu, por exemplo, você entrar com a ação hoje e amanhã ele já entrar em contato com o cliente, dizendo que o processo foi resolvido. Como é que pode, né? Tem um problema aí, o advogado autor da ação, ele geralmente não tem prejuízo, né? Geralmente não vai ter muito prejuízo. O prejuízo é do cidadão, né, que pode pagar
indevidamente ali aquele valor, então, né? o fato no momento em que ele é abordado, ele primeiro checar, e acho que a segunda iniciativa importante, providência importante, é também comunicar a polícia, comunicar o próprio advogado para que entre no registro e se busque exatamente onde é que está localizado, onde é que está atuando essa quadrilha, que com certeza pode ser aqui, pode ser em Dubai, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em qualquer canto, dentro de uma penitenciária, dentro do presídio. Então, essas informações chegando à polícia é importante demais para você desbaratar uma quadrilha que está tirando do seu bolso, está tirando ali criminalmente um dividendo seu importante. Claro, claro. E a pessoa tem como fazer essa denúncia, doutor? É possível ou realmente expressa para o advogado que aí o advogado vai... Não, a pessoa pode fazer a denúncia na delegacia. Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui, quem tem feito essa concentração desses boletins de ocorrências, que pode também ser feitos online e eles estão sendo remetidos para a delegacia. Sim. E a própria delegacia tem tratado todos esses casos e realmente são muitos casos. Mas, claro, às vezes a pessoa não tem dificuldade. Se ela procurar o advogado com certeza vai orientar, até porque o advogado está sendo vítima também. Claro, então, claro. O advogado e como é que o advogado se previne, doutor? Como é que vocês se previnem, né? A gente tem lá no escritório, a gente tem adotado algumas medidas, a gente fez contato com todos os clientes para explicar da existência do golpe. E aí outra medida que também tem sido adotada é a questão de códigos. Para quando você for falar com o cliente, ter um código para ele identificar que realmente é o seu escritório que está entrando em contato. Então, isso tem sido uma medida muito efetiva. No primeiro atendimento do cliente, ou depois você diz a ele que ele tem um código. Esse código já, né? Aí já tem que... Gente, eu sou especializado. Nossa, fica difícil, né? Mas de tudo, de qualquer forma, né? É uma tentativa, né? De você minimizar esses danos, né, doutor? Tá mais tranquilo para essas quadrilhas fazer isso, né? É mais tranquilo do que você pegar uma moto, um carro e botar o revólver na cabeça de um policial ou de qualquer outro cidadão. Então, são os crimes inteligentes, né, que as quadrilhas estão descobrindo para abordar e, enfim, transformar em vítimas milhares e milhares de pessoas no Brasil. Muito bem. Então, portanto, vamos agradecer aqui a participação do advogado e secretário-geral da OAB-RN, Ricardo Lucena, nos esclarecendo aqui sobre esse, não vou nem dizer novo, né, porque já está rolando há um tempo, mas golpe do falso advogado. Você que de repente estiver aí com um processo rolando, né, acontecendo, fica bem atento, tá? Sempre entre em contato com o seu advogado, busca as informações, todas elas, para que você não caia nesse golpe e para que você ajude também, né? Já pensou? E a conversa do povo é bonita, viu? Com certeza, com certeza, com certeza. Não é à toa que as pessoas caem, né, no golpe, porque ele sabe fazer, né? Liga, vai... Você mesmo, um dia desse estava contando, né, sobre, eu sou sua filha... Né? Com o perfil, né? Todo lá bonitinho. Se você fosse outro e não percebesse logo, né? Ia acabar caindo. E pede logo o Pix, né? Passa aí 2.000 conto, né? Que é fácil, né? Mas enfim. Doutor, eu quero agradecê-lo demais. Muito obrigada pelas explicações. E eu espero que a gente possa também ser tão inteligente quanto esse povo aí que, né, faz esses golpes e a gente possa driblar essa galera aí, a galera do mal, né? E a gente possa, com certeza absoluta, viver numa sociedade mais tranquila. Porque o tempo todo a gente tendo que estar em alerta, né, com relação a tudo que acontece no nosso país. Muito obrigada. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu quem agradeço o espaço, Andresa, Edivan, a advocacia agradece, né? É uma situação muito delicada para toda a categoria. A gente está com nossas fotos, as fotos dos nossos escritórios atreladas a esse golpe. E também a gente vê a situação dos clientes, também da população, que muitas vezes é carente e não tem essa orientação para discernir. Mas o que a gente observa é que a engenharia é tão evoluída desse tipo de golpe que tem pessoas também mais esclarecidas que caem também. Então, assim, a gente orienta e diz à população que prestem atenção quando entrar em contato, falando que é de escritório de advocacia, dizendo que você tem valores a receber de um processo, preste atenção, entre em contato com o seu advogado imediatamente. Em 99% dos casos, você não vai precisar pagar para receber, pelo contrário, você recebe primeiro.
Então, assim, a gente tem toda essa preocupação. E aí também ter cuidados, até no dia a dia, não só para o golpe do falso advogado, nesses boletos, nesses PIX que vocês estão fazendo. Empresas legítimas, sim, elas usam contas legítimas, não usam contas em nome de terceiros. Então, assim, exato, é importante que quando você for fazer um pagamento para uma empresa, você identifique que o CNPJ é realmente o daquela empresa, que é ela a beneficiária. Claro, claro. Tem uma pergunta aqui para o doutor Ricardo, é de Carmonísia. Bom dia, amores. Bom Essa dia, entrevista amor, chegou no momento certo. Bom dia, olha doutor aí, Ricardo. Se meu advogado está há 3 anos com uma causa minha, nem quer atender telefone ou mensagem, o que é que eu faço? E outro. Nesse caso, a gente orienta, se ela estiver entrando, tem que ver se ela está entrando em contato com o advogado dela mesmo, sim, se ela tem um contato ainda, né? 3 anos já é um bom lapso temporal. Ela pode procurar o OAB também para estar obtendo esse contato do advogado e assim fazendo contato com ele. E se não responder, aí existem outros meios que ela também pode estar fazendo para, quem sabe, contactar esse advogado. Né? E poderia contratar um outro, doutor? Nesse caso, para substituir o advogado, ela teria que ou fazer contato com ele ou revogar a procuração, que aí seria outro instrumento, ela precisaria fazer a notificação para constituir outro advogado. Sim, sim. Então, Carmo, vá ver aí o que é melhor para você, né? De que forma você pode resolver melhor a sua situação aí, tá certo? Portanto, mais uma vez, doutor, muito obrigada. Prazer, viu, tê-lo conosco. Obrigado a vocês, uma alegria sempre estar aqui. Gente, com essa informação para você ficar mais do que atento, né? Ligar todos os alertas aí, né, desse golpe do falso advogado. Ai, meu Deus do céu.